Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas. No episódio de hoje, conversamos com Carlos Ibsen Viana Lacava, gerente do Departamento de Apoio Operacional da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos para conversar o Carlos Lacava. Ele é gerente do Departamento de Apoio Operacional da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e atua na área de combate à poluição veicular. Lacava, brigadíssimo aí por topar conversar conosco. Obrigado a você, Maurício, pelo convite e estamos aqui à disposição. Vamos ver se a gente consegue aí contribuir um pouquinho, né, para o entendimento desse problema aí. Com certeza você vai sim. Eu sei que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, tem muito conteúdo super interessante. Esse tema aí da poluição, do meio ambiente em geral está ganhando cada vez mais visibilidade, o que é muito bom, e você aí com toda a sua experiência vai ter muito a agregar aqui. E começando exatamente sobre isso, sobre a sua experiência, Lacava, aí no combate à poluição no estado de São Paulo, queria te perguntar como que está essa questão, como que está, o que tem sido feito aqui no estado para combater a poluição? Muito bom, Maurício. Primeiro, eu diria assim, eu trabalho há quase 30 anos na CETESB, né, sempre ligado à questão de poluição do ar, né, e me sinto muito grato, né, e acho que é um esforço da sociedade como um todo, mas me sinto, de certa forma, até honrado de trabalhar, porque a gente vê que a poluição, pelo menos nesses últimos 30 anos, ela reduziu bastante, né, em São Paulo. Né? Se a gente pegar os indicadores, todos os indicadores de poluição que nós tínhamos, né, quando eu entrei na CETESB no início dos anos 90, e se eu pegar os mesmos, né, a rede ambiental de monitoramento, você vai ver que os índices são todos mais baixos. Agora, eu acho que é importante contextualizar, Maurício, porque hoje a poluição ela ganhou outra dimensão, né? Você tem algumas dimensões. Inicialmente, poluição era uma coisa que a gente se preocupava muito em ambientes fechados, né? E principalmente antes aí da Revolução Industrial, a poluição basicamente era uma preocupação em ambientes fechados. Ela ganhou assim áreas de problema ambiental, né? Principalmente com a industrialização. E no Brasil, esse problema se agravou muito nos anos 70, né? A partir dos anos 70, que foi a época que de fato se criou as primeiras legislações, né? E todo o controle de poluição. Então, só para tentar situar, né, o que nós temos hoje em termos do que se faz para controlar a poluição, existem duas estratégias prioritárias. Né? A primeira é você estabelecer um padrão ambiental, ou seja, o quanto que as pessoas podem respirar para determinado poluente. E é interessante porque o Estado de São Paulo está na vanguarda até, né, recentemente, em maio desse ano, o CONSEMA, né, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, aprovou a adoção do novo padrão ambiental a partir de janeiro de 2022 no estado de São Paulo, ou seja, passa a ser também o estado que está adotando um padrão ambiental mais restritivo do país, tá? Inclusive do que a própria legislação ambiental nacional. E a outra estratégia, evidentemente, é controlar as fontes, né? Então, eu tenho limites de emissão de fontes e controlo elas de diversas formas, né? Então, essas são as estratégias para reduzir a poluição. Perfeito. Sem dúvida, o Estado de São Paulo, os reguladores, aí, os educadores e também aí a indústria, né, o pessoal que está desenvolvendo novas tecnologias, tem que atuar junto para reduzir essa poluição aqui no Estado e também no país como um todo. Mas, Lacava, e em relação à poluição veicular, né? Até um tema que a gente já trocou aí uma ideia sobre, realmente os veículos são aí uma grande fonte de poluição, tem milhões, né, de veículos aí no estado, carros, motos, caminhões, né, trafegando aí todos os dias. Como
E uma outra curiosidade, como é que estão esses veículos, né? Como é que está o estado da poluição veicular, mas também como que um veículo de hoje se compara aí a um veículo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. A tecnologia avançou, né? Como que isso mudou? Isso mudou muito, né, Maurício? Muito, muito. Eu lembro sempre, recentemente eu estava assistindo um filme, ele estava no Netflix, ainda não sei se ainda está, é um filme de 1954 que chama Sabrina, com a Audrey Hepburn e o Humphrey Bogart. E ela, num dado momento, ela se apaixona por ele e resolve que vai se matar. Ela vai na garagem do pai do patrão dela, né? Na verdade, no patrão do pai dela, e liga todos os veículos e tenta se matar na garagem e aí conseguem salvar ela abrindo os portões pouco tempo antes dela morrer intoxicada, né? Era muito comum, né, no passado, a gente ter esse conceito, né, de que se ligar o carro dentro da garagem você vai morrer. Né? Esse é um conceito que vem justamente da emissão do monóxido de carbono, né, que é um produto aí da queima incompleta, né, do combustível. Né? O monóxido de carbono é o CO, né? Não confundir com o CO2, que é o principal gás causador do efeito estufa, mas o CO ele tem uma característica que ele é extremamente sufocante, né? Ele tem uma afinidade maior com o sangue do que o próprio oxigênio. Então ele sequestra o oxigênio que a pessoa respiraria. E ele não tem cor e ele não tem cheiro. Então ele é algo extremamente perigoso, né? Se você, do ponto de vista de toxicidade, em locais fechados. Se você olhar hoje esses sites que fazem aluguéis de apartamentos, tem lá sensor de CO, não sei se vocês já viram isso, que é justamente isso, porque você tem situações em que você pode ter uma queima ruim, e está formando CO, e esse CO, de fato, ele causa até uma sonolência na pessoa, e a pessoa pode vir a óbito por não conseguir respirar. Então, no início, o que acontecia? Os veículos, principalmente os veículos ainda carburados, eles emitiam muito CO, a queima era muito ruim. E não existiam os catalisadores, né? O catalisador, justamente um dos objetivos do catalisador é reduzir esses poluentes, né? E transformar eles basicamente em CO2 e água. Então, no caso do CO, ele passa pelo catalisador, ele recebe uma oxidação e se transforma em CO2 para justamente não poluir. Então, isso aconteceu principalmente, né, a partir dos anos 90. Né? No Brasil, a gente tem uma política bastante eficaz e que melhorou muito os poluentes ao longo dos anos, que é o chamado PROCONV, né? que iniciou aí no final dos anos 80. Tá, na verdade, o PROCONV ele é até no início dos anos 80, né? Mas a primeira fase, de fato, entrou para veículos leves em 1989, né? Ele foi criado em 86, mas entrou em 89. E aí, nos anos 90, principalmente no início dos anos 90, é que houve um avanço muito grande com a entrada da injeção eletrônica, com a introdução de catalisadores nos veículos. E isso vem avançando, né? O PROCONV, a gente chama eles de fase, né? Então, a fase para veículos leves seria a fase L1, que entrou em 1989 para veículos leves. Para pesados, a gente chama de P1, e para motos a gente chama de M1. Então, elas vão andando ao longo do tempo por fases, e essas fases vão estabelecendo limites cada vez mais restritivos de emissão. Hoje nós estamos aí na fase L6, né, para veículos leves, na fase P7 para veículos pesados e na fase M4 para leve, para motocicletas. Né? A motocicleta começou depois, está um pouco atrasado, né, com relação ao que o avanço que já teve nos veículos, nos automóveis, mas de fato hoje, né, comparativamente, as emissões são muito mais baixas. Tanto é verdade que nós tivemos aí nesses últimos 30 anos, né, se a gente pegar de 1990 para cá, um aumento muito grande da frota e uma emissão no conjunto da frota menor do que nós tínhamos no passado.
Ótimo. Então, uma boa notícia, então, Lacava. Felizmente, muitas coisas estão melhorando. Então, realmente, apesar desse tema estar ganhando cada vez mais visibilidade, ele não começou hoje, né? Realmente, já tem muita gente trabalhando nisso aí há um bom tempo. Bom saber. Mas falando também de carro, tem um outro ponto lá, cara, que eu estava pensando, que é uma coisa que também ficou mais forte aí nos anos 2000. Eu lembro que nos anos 90, o meu pai tinha um carro a álcool. E era super estranho, porque eu acho que ele era um dos únicos, assim, do pessoal, assim, que eu tinha no meu convívio, que tinha um carro a álcool, era super diferente e tal. Aliás, na época ele até chamava isso, carro a álcool, né? Hoje em dia, obviamente, chama até etanol, só etanol. Ou seja, até a nomenclatura mudou um pouquinho, mas ficou isso dessa época na minha memória. Mas hoje, né, e a partir dos anos 2000, todos os carros praticamente foram se tornando cada vez mais flex. Hoje, acho que a maioria é flex, né, um percentual bem elevado dos carros hoje, e motos também, são flex. E qual é o impacto disso, do uso do etanol para a poluição? Ele é significativo? O etanol feito da cana-de-açúcar, então não é um combustível fóssil. Como que é o impacto do uso do etanol para a poluição? Essa é uma ótima pergunta, Maurício, porque sempre nos perguntam, o etanol então resolve todo o problema de poluição, né? Por ser digamos assim, um combustível vindo da cana majoritariamente, né? Embora se possa produzir etanol também de milho, enfim, de outros... Para os Estados Unidos produz mais de milho, né? Aqui também no Brasil já tem entrado bastante o milho, né? Em alguns estados. Mas o fato concreto é que, assim, primeiro, o etanol e aquele carro que nós chamávamos de álcool, né? Que surgiu nos anos 80, dentro do pró-álcool, ele surgiu não exatamente por uma questão ambiental, né? Era uma questão mais estratégica de país com relação ao combustível e toda a crise do petróleo envolvida. E, óbvio, a tecnologia que se desenvolveu era uma tecnologia que não era flex, né? Ou seja, ela não era multicombustível, era uma tecnologia exclusiva para o etanol. Do ponto de vista, isso foi nos anos 80. Nos anos 80 ainda não existia, né? Quando surgiu o pró-álcool, não existia ainda o PROCONV, e, portanto, não existia limites de emissão propriamente dito para poluentes tóxicos. Por ser um combustível que trabalha com um ciclo, né, um motor que trabalha de forma absolutamente similar à gasolina, ele também produz poluentes, e os poluentes emitidos nessa queima são muito similares, se a gente pegar em termos dos poluentes ambientais que normalmente nós encontramos digamos assim, no meio ambiente, em níveis tóxicos, eles são muito similares às emissões dos veículos a gasolina. Hoje eu vou dizer, o veículo, se ele é um veículo dedicado exclusivamente à gasolina, ou se ele é um veículo flex, ou se ele fosse, né, hoje a gente não tem mais no mercado, mas se nós tivéssemos um veículo exclusivamente a etanol, os limites, por exemplo, dos principais poluentes, material particulado, ou NOx, ou CO, ou hidrocarboneto, seriam os mesmos. Porque hoje os limites já são muito baixos para qualquer veículo queimando combustível dentro desses motores de combustão atuais. Agora, existem dois aspectos muito positivos do etanol que precisam ser ressaltados. O primeiro é que, do ponto de vista de gás de efeito estufa, ele é incomparavelmente melhor, né? Porque eu deixo de queimar um combustível fóssil, né? Deixo de pegar aquele carbono que estava parado lá no subsolo há milhões de anos e pego e trago, né, do etanol um carbono que foi absorvido da atmosfera quando da plantação da cana. Então ele acaba tendo um balanço líquido que não é zero, mas ele é muito baixo na comparação, né, em termos de emissão de gás de efeito estufa, na comparação com os combustíveis fósseis. Esse é um ponto bastante positivo para o etanol, né? Depois a gente chega no veículo flex, porque o veículo flex eu posso rodar etanol, mas posso rodar gasolina também, né? E o outro aspecto é que tem alguns hidrocarbonetos, principalmente,
ligados ao combustível fóssil, né, hidrocarbonetos aromáticos, por exemplo, no caso do benzeno, que têm efeitos carcinogênicos que não são normalmente poluentes monitorados pela rede de monitoramento, porque os níveis ambientais são baixos, mas eles têm, de fato, um nível de agressividade maior. E aí, em queimando etanol, você elimina alguns desses componentes carcinogênicos que são característicos, né, dos combustíveis fósseis. Então, isso é um outro ganho que você tem ambiental, de fato. Agora, é evidente que se você tem um veículo flex e você continua abastecendo ele só com gasolina, esse ganho do etanol ele não acontece, né? Ainda que, no nosso caso de Brasil, nós tenhamos aí uma adição na gasolina de 27,5% de etanol anidro. É verdade, ainda tem esse ponto, né, que também foi aumentando ao longo do tempo, né? A gasolina no Brasil, ela tem um percentual razoável aí de etanol, né? Hoje esse nível está em 27%, se eu não me engano, né? Ele começou, acho que com 22%, mas, enfim, os veículos hoje, a maioria flex, né, eles podem rodar com qualquer percentual de etanol e gasolina. Interessante, realmente também outro posto e tá com metade do tanque etanol e completar com gasolina. Isso supostamente não traz nenhum prejuízo para o veículo. Muito bom, mais um avanço tecnológico que mudou um pouco aí dos últimos 20, 30 anos, né? Mas, Lacava, então, pelo que eu estou entendendo que você está comentando, assim, tem que separar duas coisas, então. Tem os poluentes mesmo, assim, propriamente ditos, e tem o CO2, que é o principal gás aí do efeito estufa. Então, são duas coisas mais ou menos assim, que se conversam, mas não são a mesma coisa, e é importante de fazer essa diferença, correto? Nesse ponto ainda, né, porque tem vários gases que eu estou vendo que você está citando, você citou monóxido de carbono, aí tem o CO2, gás carbônico, né, o óxido nitroso, material particulado, tem uma série de substâncias que você citou, e alguns são poluentes e outros não. É mais ou menos isso. E dentro disso, também queria que você comentasse quais desses estão aí sendo mais são prioritários aí no monitoramento dos órgãos ambientais aí, principalmente da CETESB. Certo. Bom, primeiro, essa distinção é muito importante dos gases formadores, né, os gases causadores do aumento do efeito estufa, né, que, no caso, o principal deles é o CO2, mas você tem aí o caso do metano, você tem o óxido nitroso, que você comentou, que são poluentes que têm em menor quantidade, mas às vezes tem um potencial de formação, né, em termos de gás de efeito estufa, às vezes até maior. Óbvio, a emissão de CO2 é muito mais alta, no caso dos veículos, ela é de fato grande, né, onde tem que ser colocado, de fato, o olhar, né, é na emissão de CO2. Então, todas as políticas vão no sentido de tentar reduzir esse CO2, seja pela utilização de um combustível renovável, seja pela utilização de um veículo elétrico ou alguma outra tecnologia limpa, para que, de fato, esse CO2 não seja emitido, seja pelo ganho de eficiência, né? Você trabalha também, pode trabalhar tentando melhorar a eficiência do veículo e mais até abrangentemente do ponto de vista de transporte, né? Ou seja, eu posso pensar em instrumentos de mobilidade mais limpos e mais eficientes que não o automóvel. Agora, a legislação, ela avançou principalmente, né, aqui no Brasil, com relação aos poluentes que a gente chama de poluentes tóxicos, que são aqueles que são medidos ambientalmente para proteção da saúde pública. E aí, hoje, né, o monóxido de carbono já foi um grande problema no passado, inclusive o próprio rodízio que se fez na cidade de São Paulo, originalmente ele era para combater o monóxido de carbono, que ultrapassava padrões ambientais na época, nos anos 90. Hoje o CO, ele praticamente, em termos ambientais, ele já não é um problema, assim como o próprio SO2, né, o dióxido de enxofre, que também era um problema lá atrás, porque nós tínhamos um enxofre muito alto no combustível,
E no momento em que eu tenho o combustível com enxofre, ele é lançado na forma de SO2, ou de SO2 ou de SO3 na atmosfera. E esse é um poluente bastante tóxico. Mas também não é mais um problema, porque ao longo dos anos o combustível foi melhorando, até pela própria necessidade de que na hora que eu implemento, por exemplo, um catalisador, eu não posso ter teores muito altos de enxofre, porque eles contaminam o catalisador e eles danificam permanentemente o componente de controle. Então, esses dois poluentes, digamos assim, eles hoje estão muito restritos a situações específicas, mas eles não representam um problema ambiental grave. Hoje o foco está principalmente em dois poluentes. O material particulado, né, que são as partículas finas que você tem em suspensão. Elas pode ter, digamos assim, uma composição química variada, né, mas via de regra o nosso particulado que nós temos nas áreas metropolitanas, eles têm uma origem dos veículos, né? Então é um particulado muito fino. Hoje nós temos, inclusive, o parâmetro medido, ele chama partículas inaláveis finas, né? Ele tem até um diâmetro muito pequeno eu estava falando do material particulado fino, que é hoje o que se monitora prioritariamente do ponto de vista ambiental. É um particulado muito pequeno, né? Chama MP2,5, né? Que é um particulado de 2,5 micrômetros de diâmetro, que é porque ele tem uma significância muito grande do ponto de vista de saúde, porque ele é muito pequeno, então ele entra de forma muito agressiva no organismo. E o outro poluente muito importante hoje é o ozônio, que não é um poluente que é emitido diretamente pela fonte, mas que se forma a partir de dois outros poluentes principais. E aí são os dois poluentes que se controla prioritariamente também, que são os óxidos de nitrogênio, tá? Aí não é exatamente o óxido nitroso, mas é o dióxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio, né? Que usa-se uma sigla genérica de NOx, né? Que é NO2 mais NO. E os hidrocarbonetos, que participam, então, desse processo de formação do ozônio. E aí os hidrocarbonetos, nessa conta dos hidrocarbonetos, justamente a gente retira o metano, que é muito importante como gás de efeito estufa, mas que do ponto de vista da reação para a formação de ozônio, ele é pouco relevante. Então se trabalha aí no controle de alguns hidrocarbonetos, né, emitidos pelos veículos também, tanto no escapamento como na própria evaporação, né? Uma parcela grande da emissão hoje de hidrocarbonetos se dá pela própria volatilização dos combustíveis, né? Quando você vai lá no posto e abastece o seu carro, o que acontece hoje? O seu tanque está cheio de vapor de combustível. Quando você vai lá e enche com líquido, esse vapor ele sai parcialmente pela tampa, por exemplo, do tanque do seu veículo. Então, essa é uma tecnologia também que deve entrar, né, já aprovada pelo CONAMA para ser adotado aí a partir de 2023 para alguns veículos, né? Isso tem um aumento gradativo, mas os veículos que vão sair de fábrica também já vão sair com dispositivos que fazem digamos assim, eles coletam esse vapor de combustível que está no tanque para que ele não vá para a atmosfera. Tá? E aí jogam, então, num equipamento, né, que nós chamamos, que é justamente que armazena esse hidrocarboneto, e ele joga de novo depois para queima no motor do veículo. Novamente, tecnologia funcionando aí, e sempre pode ser melhorada, né, para diminuir cada vez mais essas emissões. E falando em emissão veicular, Lacava, novamente, tem um ponto que eu até comentei contigo também, que é algo que me chamou muito a atenção nesses últimos dias, que era um debate sobre quem polui mais, se é o carro ou a moto. E eu vou te confessar que, assim, olhando isso, para mim, parecia óbvio, assim, uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas sabe, que o carro consome muito mais combustível para fazer uma determinada distância, né? A maioria dos carros faz aí entre 10, 15 quilômetros por litro de gasolina, já motos fazem 30, 40, tem moto que faz 50 quilômetros por litro de gasolina, então realmente
o consumo do carro é muito maior. Então, logo pensei, pô, se consumir mais gasolina, vai emitir mais, vai poluir mais. Só que aí tava rolando esse debate aí, saiu um texto nos jornais, vários jornais aí daqui de São Paulo, que na realidade as motos poluíam 5 vezes, 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais. E isso me deixou um pouco assim, até assim, nossa, sério, surpreso. E aí eu queria saber aí, queria também que você falasse para que o pessoal que nos ouve aí, quem polui mais, o carro ou a moto? É possível afirmar algo assim contundente aí com os dados disponíveis na cabo? É possível, embora não seja digamos assim, uma resposta tão simples. Se nós pegarmos, por exemplo, nos anos 90, nos anos 2000, certamente a moto teria fatores de emissão mais altos que o do veículo. Emitia mais, de fato, esses poluentes que a gente está falando são os poluentes tóxicos. Todo poluente, a unidade que se usa é gramas por quilômetro, ou seja, tantas gramas de poluente por quilômetro rodado. Então, não importa se o veículo roda mais ou roda menos, porque a conta e os limites e toda a legislação, ela é um limite por quilômetro rodado. Então, quando no início dos anos, no final dos anos 90, início dos anos 2000, o que acontecia? Nós praticamente não tínhamos nenhum controle sobre as motos. Do ponto de vista tecnológico, não existia catalisador em moto, não existia nem injeção eletrônica, né? Enfim, ficaram para trás. Por que ficaram para trás? Porque, na verdade, a moto ela tinha uma proporção da frota muito pequena, na comparação com o dos carros, né? Queimando muito menos combustível, e, portanto, não representava um problema tão grande do ponto de vista ambiental. Porque uma coisa é eu pegar um veículo e dizer, esse veículo ele emite muito. Outra coisa é eu pegar esse veículo e, de repente, ver que ele representa 10, 20, 30% da frota que está rodando. Ou seja, eu posso ter um veículo muito poluidor, por exemplo, um trator, mas ele é um trator que está rodando, são poucos tratores rodando, às vezes, numa área rural e que não representam um problema ambiental, embora a emissão dele individual possa ser muito alta. Então, as motos elas acabaram entrando aí nos anos 2000, né? O Promote foi criado em 2002, né? Por uma resolução do CONAMA. Então, como eu falava, só para dar um exemplo, em 2008, né, nós estávamos na fase M2 do Promote, né? Ou seja, a segunda fase em termos de limites para motos. Naquela época, o monóxido de carbono, o limite para motos era de 5,5 gramas por quilômetro. Isso nos carros, em 2008, já era de 2 gramas por quilômetro. Ou seja, em 2008, em termos de monóxido de carbono, uma moto individualmente emitia mais do dobro do que um carro que estava sendo fabricado à época. Mas isso exatamente pela defasagem tecnológica das motocicletas no que diz respeito ao controle de poluentes. Hoje, né, a emissão ela é muito baixa para praticamente todos esses veículos novos. Mas os limites, por exemplo, os limites legais, a partir de 2023, vão ser exatamente os mesmos para motos e automóveis. Né? É algo realmente muito, muito baixo, de 1 grama por quilômetro, tanto para moto como para automóveis. Agora, do ponto de vista dos gases de efeito estufa, aí você tem toda a razão, né, Maurício? A questão de quanto mais combustível eu consumo, mais CO2 eu vou emitir. Porque aí é uma relação direta. Se eu gasto mais combustível, eu emito mais CO2, porque é o principal gás, aliás, é o gás desejado que seja emitido no processo de combustão. Então, o carro, por exemplo, ele consome muito mais combustível que a moto. Então, ele emite mais CO2 do que a moto. Então é isso. Então, realmente, a resposta é um pouquinho mais
complexa, né? Depende do poluente, depende do que, de como você mede, né? Então, realmente, não dá para soltar, assim, numa manchete, alguma coisa, né? Uma coisa completa. E a importância, né? É sempre bom a gente pensar na importância, quando a gente fala em política pública, né? E quem faz controle ambiental, né, no caso da CETESB, ela tem que pensar em prioridades sobre o que de fato está causando mais poluição. E aí, ainda que a moto ela tenha uma emissão um pouquinho maior que a de carro hoje, quando eu pego o conjunto da frota, os carros representam uma emissão maior que a da moto, porque a frota é maior, porque ela opera, às vezes, em condições piores de tráfego, enfim, ela tem menos eficiência, às vezes, né? Nós temos uma ocupação média de automóvel muito baixa em São Paulo, né? Então, tem uma série de aspectos que precisam ser pensados quando a gente pensa em controle ambiental, né? Porque o ambiental não é só o que sai no escapamento, é o veículo rodando na rua, né? E cumprindo o seu papel de transporte, né? Então, é um conjunto de situações que tem que ser analisado, de fato, para que você faça um controle eficaz, né? Eficaz em termos de reduzir a poluição ambiental. E realmente, não a poluição, né? A gente não falou aqui de ruído, mas um aspecto muito importante, e você falou de moto, né? E que é muito importante, é a questão do ruído, né? Hoje, as motocicletas, do ponto de vista de ruído, representam um problema talvez maior que o dos automóveis. Acho que quem anda na cidade percebe isso nitidamente, né? Pois é, não, eu moro aqui no prédio, ele é um prédio de esquina, e aí tem um sinal, né? Aí às vezes as pessoas param no sinal. Aí às vezes quando as motos vão arrancar, o sinal abre, a moto arranca, faz um barulho que, meu Deus, assim, aí todo dia tem uma moto arrancando aí pelo menos é tipo um alarme. Então realmente eu acho que do ponto de vista de ruído, talvez seja um outro ponto a se pensar. Assim como dos carros, talvez a ocupação do espaço, estacionamento, também seja algo que eles causem um efeito social maior, né? A necessidade de espaço maior também que a da moto, né? Tem esses dois pontos também. Só para deixar claro aí para os ouvintes, o ruído ele também tem um limite estabelecido pelo Proconv e pelo Promote. Tá? O CONAMA regulamenta também limites de ruído máximos que tem que sair de fábrica. O que nós vivemos, né, e vemos no cotidiano da grande cidade é que grande parte dessas motocicletas são alteradas ao longo do uso, né? Colocam, às vezes, escapamentos de baixa qualidade que não atendem, ou até mesmo alteram o escapamento para poder fazer ruído, né? Isso é muito comum, infelizmente é muito comum, é algo que não deveria ocorrer, né? Parte dos motociclistas, inclusive, alegam que o ruído lhes dá segurança no trânsito, né? Mas o fato concreto, né, basta ver que muitos passam, inclusive, buzinando o tempo inteiro, né, entre os carros. Mas não é a melhor estratégia, né? Quer dizer, no fundo, nós precisamos pensar em ter digamos assim, um tráfego mais civilizado, né? E também menos ruidoso, porque isso acaba causando um estresse muito grande, né? Não só para quem está diretamente no trânsito, mas é isso, para quem está em casa, né? Você tem, né, um ruído de fundo numa cidade que é bastante prejudicial do ponto de vista de saúde também. Certamente. Então temos aí outros pontos para debater. Talvez aí vão ver se trago alguém também da área também de transporte para falar aí do estacionamento, da questão do carro, também da questão de ruído de moto, uma série de outras políticas públicas tão importantes também. Mas sem dúvida a questão da poluição é um ponto que está ganhando cada vez mais importância, o meio ambiente está entrando cada vez mais na agenda dos governos e das empresas, né? A gente vê aí aqui em São Paulo todo mundo falando ESG. Então realmente é uma ideia que o tempo chegou, espero que melhore cada vez mais. E Lacava, você aí com toda a sua experiência aí de anos já nessa área, brigadíssimo aí por trazer tanto conhecimento aqui para mim e para os nossos ouvintes. Não, é nós que aqui da CETESB que agradecemos, eu acho que é importante essa divulgação, né, e importante esse conhecimento, né, para as pessoas, que esse é um problema que de fato, às vezes invisível, né, mas que afeta a saúde das pessoas, né?
E tivemos uma especial atenção, né, durante essa pandemia, porque de fato as pessoas que já estavam em algum modo debilitadas, né, até às vezes pela própria poluição, né, do ponto de vista do sistema cardiorrespiratório, acabaram sendo as que mais sofreram também com a pandemia, né, e às vezes até com quadros agravados em função disso. Então, não é um fenômeno isolado, né? A poluição do ar, de fato, é um problema que acaba tendo interações com diversos outros aspectos de saúde e, portanto, é muito importante que esteja a sociedade bastante atenta a ele. Verdade. E espero que estejam né, todo mundo atento, inclusive para ter participação social, né? Controle social da população. Mas é isso, Lacava, brigadíssimo. Até a próxima. Obrigado a você.